a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvendearam-se, em seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, mas tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou a consciências de seus corações, a imundícia, para desordenarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não lhe convém, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça de Deus, mas estes são dignos de morte, os que tais fazem estas coisas. Não somente as fazem, mas também consentes aos que fazem. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, essa palavra aqui em 1 Romanos, no versículo 18, ela nos diz a respeito sobre a ira que Deus ele tem contra o pecado. Entenda, amado, de que o Senhor ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E como o pecado que foi algo que trouxe então o sacrifício de Jesus, mas isto custou a vida do nosso Salvador. Foi por causa dos pecados do homem caído que então o Senhor ele se sacrificou naquela cruz. E é por causa do pecado então que você deve entender que há uma grande separação entre você e Deus, porque o pecado ele separa o homem de Deus. E se você não ficar atento ao pecado, é certo de que então o pecado ele vai te matar, porque todos nós sabemos que as consequências do pecado é a morte, como aqui diz na palavra, que aqueles que tais cometem as práticas males, as práticas que são iniquidades, é claro que elas vão recolher então a morte para elas. E aqui nós vemos que o Senhor então ele odeia aquelas pessoas que andam diariamente no pecado. É claro que você é um pecador, todos nós somos pecadores, mas uma coisa é você viver no pecado diariamente na sua vida. E há libertação para isso, mas você precisa buscar, precisa ter coragem para se libertar de tal pecado, porque se continuar nesse pecado, é certo de que esse pecado então vai te matar e você não vai perceber. E nós sabemos que o fim então disso tudo é a morte espiritual. Mas aqui nós vemos que o Senhor ele é bendito e ele é grande em amor e misericórdia, e por isso mesmo que ele dá a chance para todos nós diariamente, todos os dias mesmo, que as misericórdias do Senhor então elas se renovam. Imagine só se a misericórdia de Deus já tivesse se acabado nesse mundo. Imagine só, amados, é certo que nós estaríamos condenados, sem salvação, mas é por causa do amor infinito de Deus que nós então podemos ter todas as chances diariamente para então mudarmos de vida e recebemos a graça, o dom da salvação, que está sempre à oferta de nós. A salvação ela é gratuita, ela é de graça. Ela não é comprada, nem pagada, e muito menos você precisa fazer coisas para conseguir isso, porque Jesus ele já pagou um alto
nós. Naquela cruz, o Senhor, Ele já deu o seu sangue para a fim de que nós possamos ser purificados de nossos pecados. E nós vemos, amados, de que o Senhor, quando Ele veio aqui na terra, Ele sofreu por nós. Ele sofreu todos os tipos de humilhações. Ele foi criticado, humilhado, espancado. Ele foi injuriado pelos seus perseguidores. Mas nem por isso que fez Ele mudar o amor que Ele sente por nós, pela humanidade. Muito pelo contrário, o Senhor então Ele perdoou, e hoje Ele está disponível a perdoar a todo aquele que vai até a Ele, confessa o seu pecado e abandona. Mas aqui nós vemos, amados, de que nós não podemos brincar com o pecado, e muito menos brincar com a nossa salvação, porque o pecado é como se fosse um brinquedo, na verdade uma sujeira que todos carregam dentro de si. E por causa disso, então, amados, de que essa natureza caída que há dentro de nós, que faz muitas vezes a gente se distanciar de Deus, muitas vezes faz a gente perder a vontade de buscar a Deus, de falar com Deus, de orar, de ler a Bíblia, de ser cada vez mais constante com Deus. Isso porque é o pecado que causa isso, amados. E nós precisamos entender que é duas coisas que são nossos maiores inimigos. Que a primeira que é o diabo maligno, e a segunda é a nossa natureza caída, que faz a gente então apelar ao pecado. E o diabo, ele usa o pecado como uma armadilha, usa como se fosse um doce que atrai o ser humano, e quanto menos a pessoa vê, ela já cai, já se mergulha. Quantas são as pessoas atualmente que estão envolvidas em vários pecados? E os pecados que estão cada vez mais grandes nos nossos dias atuais é cada vez mais a corrupção, a fornicação, o adultério, a mentira, o engano. É cada vez mais